Ei, minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de mostrar para vocês o que chegou recentemente para compor meu acervo de livros. Já vou adiantando que são muitos títulos. Hoje eu vou fazer basicamente a citação deles. E se vocês quiserem saber fazer essa tour indireta pela minha estante, é só continuar me assistindo. Simbora! Ei, minha gente, olha, a maior parte desses livros são todos recebidos pagos, só que um deles é um recebido de fato, eu componho o primeiro recebido do canal. Eu tô falando de Café, a Saga de um Herói. Eu recebi esse presente da própria autora Valéria Vidigal. Essa é uma obra de Valéria Vidigal junto com Leda Nova. Leda Nova nos deixou em 2015, tá bom? Mas Valéria Vidigal me apresentou essa obra incrível que vem narrar, falar sobre o café no Planalto de Vitória da Conquista. Tem resenha aqui no canal. Eu acredito que no meu primeiro vídeo sobre Novos na Estante eu esqueci de falar dessa obra, mas eu já tinha recebido. O restante é tudo recebido pago, tá bom? E eu vou começar com esse Macabeias da Colônia, do Ângelo Adriano Faria de Assis. Aqui ele fala sobre criptojudaísmo feminino na Bahia. Aqui ele vai narrar sobre a questão inquisitiva do Tribunal de Inquisição que existiu aqui no Brasil também, de perseguição em relação aos judeus, né? Fala sobre os cristãos novos aqui no Brasil. É muito interessante. Eu acredito que é uma temática muito pouco explorada nos livros de história do Brasil, então achei extremamente interessante. Quem sabe não temos resenha por aqui em breve. Gente, recentemente eu passei a integrar o grupo de Direito, Arte e Literatura da Universidade Federal da Bahia, que foi onde eu fiz o meu mestrado também. Esse grupo ele é orientado pelo professor Nelson Cerqueira. Eu adquiri também muitas obras do professor. E vejam bem, nesse grupo de pesquisa a gente está estudando a obra O Processo de Kafka. E foi por isso que eu fiz a aquisição de algumas edições dessa obra. Então, eu adquiri essa edição aqui da Martin Clary. Ela tem uma introdução do Torriere Guimarães. Eu gostei muito dessa introdução. Para mim, o que faz valer a pena ter essa edição é a introdução do Torriere Guimarães. Já a tradução não é a minha predileta, tá bom? Eu adquiri ainda essa edição aqui, que é a edição de bolso da Companhia das Letras, tá? A tradução em pós-fácil do Modesto Caroni. É uma boa tradução também, só que para mim a melhor edição é essa da Companhia das Letras, tá? Que também tem é de tradução do Modesto Caroni, tem um texto dele também. Gostei ainda mais do texto do Modesto Caroni nessa edição, são textos diferentes, né? Nós vamos encontrar, aqui é um texto, o pós-fácil, e aqui é um outro texto. Então, para mim, é a melhor edição. Se eu fosse hoje adquirir somente uma edição, eu já iria para esta aqui, tá bom? Como eu não encontrei logo no início do grupo, eu precisava do livro, precisava ler os primeiros capítulos e eu só encontrei essa aqui numa livraria aqui em Conquista. Então eu fui fazendo a leitura, só que atualmente eu tô fazendo uma leitura comparada dessas edições e de fato a melhor edição é essa aqui, da Companhia das Letras. Chegou aqui para mim recentemente, eu até publiquei no meu Instagram essa obra do Daniel Gruber, A Floresta. O Daniel Gruber é doutor em escrita criativa e é uma literatura, ele produz o que é chamado de folk horror ou de horror rural. Eu confesso que eu não sou fã de obras de horror, de obras de terror, mas essa obra me fez pagar a língua. Eu cheguei a fazer publicação no Instagram. Eu vou deixar aqui o arroba do Daniel Gruber, ele também está com um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui no box de informações anexado o link do canal dele. E eu quero muito fazer resenha dessa obra, mas eu já adianto que eu amei a história, li a história da Anna Schultz, da Matilde, e eu amei a história, eu amei a finalização dessa história, a construção do horror tal como ela se apresentou aqui. Sinceramente, os episódios de violência sofridos pela Ana, elas são muito mais assustadoras do que qualquer cena de horror, de violência, digamos assim, perpetrada por entidades
sobrenaturais do que as violências de gênero mesmo sofridas por Ana, vivendo um casamento forçado. Essa é uma história que se passa por volta do século XIX, né? Então aqui a gente encontra todo esse contexto de gênero de forma ainda mais forte. Para mim, nada é mais assustador do que uma das cenas que se passam logo no início, que é do casamento de Ana. E aqui vai um breve spoiler. É algo que acontece no primeiro capítulo. Eu acredito que não vai interferir na sua leitura, mas ela logo no casamento dela, ela recebe um beijo forçado do que se torna então seu marido, que é uma figura extremamente escrota, violenta. A presença dele, a constituição dele, tal como ele se apresenta aqui, é extremamente violenta, é uma presença que causa medo também. E ela logo no casamento, ela dá um tapa na cara dele. Ela recebe um beijo forçado, né? Ele enfia a língua à força na boca dela e ela dá esse tapa na cara. Todo o contexto, eu sinto, sabe, toda a expressão de constrangimento, toda a sensação de desconforto vivido aqui por Ana. Exatamente porque essa é uma literatura, esse é um gênero literário que é caracterizado pela descrição, né? Altamente descritivo, e eu consigo sentir, sabe, a dor e o constrangimento e toda a situação de violência vivida por Ana. E para mim, nada é mais assustador do que as relações que ela vai viver ao longo desse romance, né, através de personagens como Johannes, que é o seu marido, através de personagens como Matias, que é o seu cunhado. Para mim, o mais assustador dessa obra está exatamente nas relações estabelecidas na vida de Ana, através da relação que o pai estabelece com ela, que para mim é extremamente violento. Só que nesse livro nem tudo é violência, nem tudo é horror. A gente encontra muita ternura na relação que Ana vai estabelecer com Matilde até um dado momento, e também a gente encontra muita ternura na relação que ela tem com o irmão. Então a gente encontra ternura, né, muita ternura na relação de Ana com Jacob, que é, digamos assim, alguém que traz sentido realmente para essa vida de Ana, essa vida tão sofrida. Eu anotei aqui enquanto eu estava lendo esse livro, e eu anotei assim: eu sinto alívio a cada vez que a força enérgica advinda daquilo que vem de uma possível entidade maligna aparece. Então, sinceramente, naquilo que o Daniel escreveu horror, eu enxerguei proteção, eu enxerguei força, eu enxerguei ancestralidade. Então essa é uma obra que merece muito uma resenha. O Daniel é um autor extremamente novo aí no mundo da literatura, né? Um autor ainda que não é tão conhecido, que merece muito ser reconhecido por essa obra. Eu durante muito tempo eu me recusei a ler novos escritores, né? Eu sempre fui muito de ler os clássicos e, sinceramente, que excelente oportunidade eu dei para esse autor, excelente obra. O Daniel é uma pessoa também extremamente acessível, né? Quem sabe nós não temos live aqui no canal, uma live entre o meu canal e o canal dele por aqui. Mais uma excelente obra, não conseguia parar de ler, e é isso, merece muito uma resenha. Gente, chegou aqui recentemente para mim também essa obra Direito Animal. Eu sou autora do primeiro capítulo que tem aqui junto com o professor Álvaro de Azevedo. Então nós escrevemos em coautoria o capítulo Direito Animal e as Alavancas Ambientais. Essa é uma obra que foi organizada pela Laura Cecília Braz e pelo Rafael Leal Lima. Ambos são autores que vêm também da Universidade Federal da Bahia, que é de onde eu fiz o meu mestrado também. Então recomendo demais essa obra para você que se interessa por direito animal, filosofia animal. Essa é uma obra extremamente contemporânea que vai discutir questões como abandono de animais não humanos, maus tratos, que vai discutir questões complexas e controversas, não só na literatura, mas também nas decisões judiciais, que envolve a questão do sacrifício de animais não humanos e os rituais religiosos. Então recomendo demais, tá bom, essa obra. Chegou aqui para mim recentemente A Ciranda das Mulheres Sábias,
que vem falar um pouco também sobre ancestralidade feminina, que vem falar sobre esse sagrado feminino que o Daniel Gruber de repente utilizou para escrever a sua história de horror. Mas aqui nós temos, né, uma perspectiva diferente, obviamente. Chegou aqui para mim uma obra que eu há muito tempo estava almejando e eu acredito que essa obra vai compor aí a minha playlist de resenhas, que já tem assédio moral organizacional, que já tem a nova razão do mundo. E eu tô falando da obra Uma Biografia da Depressão, do psicanalista Christian Dunker. Ele tem canal aqui no YouTube, ele é bem ativo nas redes sociais e o que mais me chamou a atenção nessa obra é o sumário. Ele começa com antecedentes familiares, melancolia e tristeza, o nascimento da depressão, ele vai falar do rapto da depressão pela psiquiatria, ele vai falar realmente do histórico do nascimento da doença, a partir do momento que ela vai se tornar uma patologia, normalização da depressão, pequena história da depressão no Brasil, o caso Brás Cubas, um deprimido literário, últimas eternas palavras. Eu não falei todos os elementos do sumário, mas me chamou muito a atenção essa correlação que ele vai estabelecer com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você já assistiu o vídeo que eu apresento aqui, um top 5 de livros que marcaram a minha vida, está Memórias Póstumas de Brás Cubas, e tudo que se relaciona com Brás Cubas eu gosto de adquirir. Aqui eu tenho não só o Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas obras de Alfredo Bozzi, como O Enigma do Olhar. Tudo que se relaciona a Brás Cubas me interessa. Como eu disse para vocês no início do vídeo, eu tô participando de um grupo de pesquisa do meu professor Nelson Cerqueira. Ele foi meu professor no mestrado também, na disciplina de metodologia da pesquisa científica, e recentemente eu resolvi adquirir também para o meu acervo as obras desse autor que eu tenho uma admiração imensa. Ele é integrante da Academia Baiana de Letras, é alguém que eu admiro enquanto ser humano, mas também enquanto intelectual, então eu me interesso muito por aquilo que é produzido pelo professor e eu quero muito que a maior parte de suas obras venham compor o meu acervo. Então chegou para mim o Pêndulo, que é uma obra, né, uma antologia, tem várias poesias aqui. Chegou para mim também a Estética da Recepção da Poesia de Agostinho Neto, tá? E, por fim, o livro que eu mais estou interessada em ler, que é Judeu Brasileiro e Sem Dinheiro, do professor Nelson Cerqueira. Eu vou ler, assim, aqui uma parte da sinopse. Assim nasce este romance, uma combinação entre realidade e imaginação do protagonista ou coadjuvante, recheado de circunstâncias emocionais como sua relação com a família e sua picante vida amorosa e de conflitos culturais. Seu trajeto nos bairros da Bahia e suas aventuras pelo mundo afora, cruzando oceanos reais e ideológicos, escrevendo, pintando, tocando piano e saboreando deliciosas receitas da gastronomia mundial. Mergulhe nessa narrativa cheia de aventuras e aprecie você também as memórias de um judeu brasileiro e sem dinheiro. Estou muito interessada em ler, em breve deve entrar no Lidos por aqui. Gente, recentemente eu fiz por aqui também resenha de uma obra chamada Nêmesis, do Philip Roth. E, gente, essa obra Nêmesis, ela foi de curadoria da Lilia Schwartz para a Tag Livros, que eu sou assinante da versão de curadoria. A Tag dispõe da versão de curadoria e da versão de inéditos, mas a Lilia foi curadora de Nêmesis. Nêmesis contextualiza uma epidemia de poliomielite no verão de 1944 nos Estados Unidos. Não é à toa que a Lilia indicou essa obra, além de ser uma obra maravilhosa, tem resenha aqui no canal, recomendo demais, é uma das melhores obras que eu já li na vida. A Lilia, ela também tem uma obra junto com a Eloise Starling, que ela vai contextualizar um momento de pandemia também, que é a gripe espanhola, a bailarina da morte, a gripe espanhola no Brasil. Quando eu estava assistindo a entrevista dela para a Tag Livros, ela citou essa obra
e assim me interessou demais, não só pelo momento que nós estamos vivendo, né? Eu acredito que ela vai estabelecer um paralelo histórico, a gente vai conseguir identificar vários elementos que a gente está vendo no cenário em que nós estamos vivendo. Nós vamos ver aqui em A Bailarina da Morte também. Não é impossível estabelecer uma análise entre o que acontece aqui na história do nosso país e a história literária apresentada em Nêmesis. Então, assim, fiquei muito interessada quando eu descobri sobre a existência dessa obra. Então, ela chegou recentemente para mim, é da Companhia das Letras, e a Lilian é essa autora que desperta em mim muita curiosidade. Então, em breve, quero muito fazer resenha para vocês. Gente, recebi recentemente da editora Pinardi essa obra da Gabriela Mistral, que é autora chilena, né? Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1945. E aqui nós temos a obra A Mulher Forte e outros poemas. Eu tô muito curiosa para conhecer a obra dessa chilena, aqui dessa autora chilena, tá bom? Ela nasceu no fim do século XIX e faleceu em 1957 e é um grande nome da literatura. Gente, tô chegando ao fim desses meus recebidos pagos. Recebi aqui da editora Escureceu, Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Que edição belíssima. É importante lembrar que a editora Escureceu vem com uma proposta bem interessante de publicação exclusiva de autores negros. Somente pessoas negras participaram de todas as produções, de todas as etapas de produção dessa edição do Lima Barreto. Tô muito curiosa, tá bom? Tô muito curiosa, mas assim, desde já apaixonada com essa edição. Eu adquiri essa obra através de uma campanha do Catarse. Vou deixar aqui o @ da editora Escureceu, tá bom? Esse é um tipo de trabalho que merece muito ser enaltecido. E eu já adianto que eu acredito que essa é uma das melhores edições de Lima Barreto, de Clara dos Anjos, de Lima Barreto. E, gente, tive que deixar coisa aqui no chão, na caixa. E aí, vamos para os recebidos pagos da Tag Livros. Gente, eu tô bem atrasada. Nos últimos 2 meses, eu não consegui fazer as leituras, tá bom? Então, eu tô com a leitura desse mês, de junho, e com a leitura de maio atrasada. O que chegou para mim no mês de maio foi essa obra da Marília Arnaud, O Pássaro Secreto. Eu tô muito curiosa para ler. No mês de maio, a Tag veio com a proposta de publicação de literatura brasileira, né, de dar espaço aí para autores novos no mercado. E a Marília Arnaud, ela recebeu o prêmio Kindle em 2019, se não me engano. E como mimo veio esse livro que foi exclusivamente produzido, um livro de contos exclusivamente produzido para a Tag e que teve prefácio escrito por Itamar Vieira Júnior, esse autor baiano, autor de O Torto Arado, que tem sido assim um fenômeno literário nos últimos tempos. E chegou para esse mês essa obra aqui, Espelho Partido. É literatura espanhola, tá bom? Da autora Mercé Rodoreda. Então, assim, é uma obra que vem contextualizar, eu li a sinopse, contextualizar um enredo muito assim de família, né, de contextos familiares. Esse tipo de enredo muito me interessa. É uma obra que tem muito drama, muito mistério. Tô muito curiosa. E o mimo que veio nessa caixa foi um álbum de fotos. Para mim é um dos melhores mimos que já chegaram aqui, além do mês anterior, né, que veio um livro. Ó, veio cartão postal, adesivinho pra gente colar as fotos, né? Tem a introdução aqui pro álbum. Eu amei esse mimo, assim, é um dos mimos que eu mais gostei. Então é isso, minha gente, são esses os recebidos por aqui. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar aí embaixo a sugestão para que eu faça, né? Para que eu traga novas obras aqui pro meu acervo. E se quiserem saber mais, é só continuar me assistindo. Não se esqueça de deixar o like, que me ajuda muito, de se inscrever aqui no canal, afinal estamos com a meta rumo aos primeiros 1000 inscritos aqui do canal. Um beijo pra vocês e até o próximo!